Se prepara. João 5, versículo 1. Quem abriu, diga amor. Presta bem atenção. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali junto ao portão das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Grava isso. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Grava isso. Mas Jesus lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Espírito Santo, nós te amamos e te agradecemos tanto por tua presença em nós. Tua palavra fala que do nosso interior fluem rios de águas vivas. Nós queremos fluir nesse rio. Queremos que o nosso cálice transborde. Queremos sair daqui do jeitinho que o Senhor deseja que saiamos. Que Jesus continue sendo o único a ser engrandecido e exaltado nesse lugar. É nesse nome lindo que nós oramos. Amém, amém e amém. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O que é que te deixa com raiva? Aí tem gente, não vi na igreja, não é isso? Você é demais, meu filho. Uau. Você é crente, viu, gente? Todo mundo tem situações aqui, vamos falar sério aqui. Às vezes, né, o sangue sobe para a cabeça, né? Por exemplo, quem é casado, não só quem é casado, mas quem está namorando. Tem alguém solteiro aqui? Meu Deus. Amém, Pai. Então você não sabe o que é isso, tá? Mas tô brincando. Não, setembro vai ser o mês. Não, em nome de Jesus. Já passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Fé em Deus. Mas, por exemplo, eu não sei se isso acontece comigo, mas às vezes eu vou comer fora com Thalita. E aí eu amo doce, gente. Eu amo. E eu quero comer uma sobremesazinha. Aí eu digo assim: filha, você quer? Não. Tô light. Aí quando chega aquela sobremesa maravilhosa, deliciosa, calda de chocolate meio amargo por cima,
moranguinho assim, desse tamanho assim, ó. Recebeu, filha? O que é que Thalita faz? Me dá um pouquinho. Eu aprendi uma coisa, que a palavra do crente é sim, sim, não, não. Sou Bíblia. Thalita sabe, gente, eu amo comer. Eu não deixo nada para o devorador. Então, se ela queria, é só pedir. Mas tem outras situações também que a gente passa que deixa a gente meio chateado, né? Por exemplo, você vai assistir a um filme no cinema e aquela pessoa do teu lado, antes de chegar a cena, fala: vai acontecer isso agora, ó, aconteceu. Meu filho, vá para Hollywood, vá fazer o filme então. Pior é aquele que vai falar com você e conta o quê? O fim do filme. Rapaz, o filme é massa, principalmente o fim, quando chega e faz isso, aquilo, outro. Tu ia assistir Tem situações na nossa vida que, por exemplo, quando você está no seu melhor, o melhor do sono. E de repente, você é acordado. Que bênção, né, gente? É uma maravilha. Você já faz. E aí, meu amorzinho, com aquela alegria toda. Me acordou, tem nada não. Estava sem sono. Eu posso dizer uma coisa que me deixa com raiva. Toda vez que eu leio esse texto, eu fico com raiva. Como é que é, pastor? Não, eu fico com a raiva. Com raiva de quem? Eu fico com raiva dos religiosos daquela época. Por isso que o tema da mensagem é: ai, que raiva. Não é só esse texto, não, existem outros textos. A gente vai ver alguns hoje. Que é impressionante, gente. Toda vez que Jesus fazia uma coisa maravilhosa, o que ele fez aqui? Gente, ele curou um homem que estava há 38 anos sem andar, esperando o balançar das águas. E de repente Jesus chega, mostra para aquele homem que ele não precisava do balançar das águas, porque ele já estava diante da água viva. O homem ainda ficou meio assim, né? Mas eu não tenho ninguém para me ajudar, não tenho. E Jesus foi bem direto: meu filho, faz uma coisa. Você vai pegar o teu leito, a tua cama. Você vai se levantar e você vai andar. Bora. Agora imagina esse cara assim, sabe, 38 anos, se levantou, feliz da vida, começou a andar. De repente chegam quem? Gente, os religiosos da época, os fariseus da época, o pessoal que era do templo, para dizer assim: ei, hoje é sábado. Eu sei que para os judeus o sábado é um dia que eles prezam muito, dia do descanso, dia de você, né, parar tudo, agradecer a Deus, buscar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, gente. Jesus mandou, se Jesus mandou, está mandado. Mas aquele povo estava muito mais interessado em cumprir uma ordenança humana do que em ver um homem que há 38 anos estava sem andar. Para eles o melhor é que nada tivesse acontecido. Cada vez que eu olho alguns textos da Bíblia que falam sobre atitudes que esses homens religiosos tomavam, eu confesso que sobe uma ira santa. É santa, gente.
E eu fico pensando assim, meu Deus, como é que pode existir gente assim naquela época? E é aí que a ira santa aumenta. Sabe por quê? Porque não existia apenas naquela época, ainda existe hoje. Misericórdia. E isso é que é o pior. Deus foi me mostrando alguns episódios na Bíblia em que esses religiosos eles se levantavam. E o interessante é que Deus começou a me mostrar assim, filho, veja as razões pelas quais eles ficavam com raiva. Aí dava mais raiva ainda. Eu creio no Deus que não veio colocar peso sobre nós. Pelo contrário, veio tirar. Ele diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas ainda existem pessoas que acham que Deus quer trazer peso. Agora, vê as razões que essas pessoas lutam, para você ver se não é coisa do diabo. O que é que mais deixa religiosos com raiva? Primeiro, identidade firmada. Como é que é, pastor? Identidade firmada. A Bíblia mostra que no finzinho do texto que a gente leu, que os judeus religiosos queriam matar Jesus, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai. Jesus sabia quem ele era. Jesus era o Filho de Deus. Você já parou para pensar que os religiosos têm a tendência de justamente atacar identidades? Sabe por quê? Porque uma das coisas que o diabo tentou fazer com Jesus quando ele foi tentado foi justamente isso. Se tu és o Filho de Deus. Se o diabo tentou fazer isso com Jesus, quanto mais comigo e com você. Você sabe por quê? O diabo não quer que a gente se veja como filho. O diabo quer que a gente se veja apenas como criação. Filho é uma coisa, criação é outra. Criação existe uma distância. É aquela coisa de você não poder se aproximar muito. Agora, filho não, filho. Gente, desde pequenininho, eu sempre fui muito assim, elétrico. E eu me lembro como fosse hoje, meu pai me pegando no colégio, gente. Gente, era só carniça, porque eu corria tanto. Eu era bem gordinho, sabe? Então, eu corria e caía no chão e me melava todo. Mas quando meu pai chegava, o que a criança faz? Oxi, pai, calma. E eu vejo hoje minhas filhas fazendo a mesma coisa. Mas o que é que o pai faz? Recebe daquele jeitinho, mas depois diz assim, vai tomar banho agora, em nome de Jesus. Porque filho é assim. Criação não, existe uma... O diabo sempre tentou atacar a nossa identidade através da religião. Por isso que tem gente que aprendeu a orar a Deus da seguinte forma: magnânimo, excelentíssimo, magnificente. Jesus é magnânimo, excelentíssimo, é tudo, mas acima de tudo Ele é paizão. Pense num paizão maravilhoso.
Mas os religiosos têm a tendência de impedir que a gente carregue essa filiação. E a Bíblia diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Tem alguém que crê no nome de Jesus? Tem algum filho de Deus hoje aqui, gente? Oh, celebra isso. Celebre a sua filiação em Deus. Nós temos um Pai que quando nos criou, a Bíblia diz que nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Um Pai que nos ama, um Pai que nos lança no destino que Ele mesmo preparou para a nossa vida. Se tem uma coisa que Deus se orgulha, é de nos chamar de filhos. Mas você já parou para pensar que os religiosos, eles são meio assim, sabe? Eu sou assim. Eu sou um pecador redimido. Filho, se eu sou pecador redimido e eu fui redimido, eu sou santo. E se eu sou santo, eu sou separado. E se eu sou separado, eu pareço com meu Pai. Por isso que eu sou filho. Deus disse assim para Jesus: esse é o meu filho amado. Se Ele disse para Jesus, Ele fala para mim, Ele fala para você, Ele fala para nós. Pode ter certeza, se a Bíblia diz que Jesus veio como o unigênito para se tornar o primogênito, é porque hoje tem uma filharada maravilhosa. E eu faço parte, você também. Então cuidado, em nome de Jesus, não deixa o religioso atacar você, e nem seja religioso. Se você ouvir na sua alma o diabo dizendo assim: olha, não se aproxima muito não, porque se você se aproximar, cuidado, ele é fogo consumidor. Gente, não cai nas mentiras do diabo. Por isso que os judeus daquela época, quando a Bíblia fala de judeus, a gente está falando dos fariseus, de publicanos, daqueles que só viam lei, só viam peso. Não cai nessa. Você quer ver outra coisa? Que deixava eles com raiva. Liberdade vivida. A Bíblia diz que Jesus curava no sábado. E por isso que os judeus o perseguiam. Os religiosos têm a tendência de tentar colocar as pessoas dentro de uma gaiola. A tendência de colocar o evangelho dentro de um caixote. Quando a Bíblia diz que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Eu me lembro que quando a gente pintou a igreja de preto, não foi nem aqui, foi lá no Alta Unção. Meu Deus! O que teve de pessoas de fora dizendo assim: uou, pastor Arthur entrou na maçonaria. Teve outras pessoas que disseram assim: não, isso aí é do povo gótico. Quando a gente é livre no Senhor. Eu amo o pastor Márcio Valadão, pastor da igreja da Lagoinha, lá de BH. Pensa num homem de Deus. Sabe o que ele fala? Ele diz assim: ô meu filho, se não for pecado, a gente faz. Isso que é uma igreja que bomba. A gente também é da mesma coisa. Segue o mesmo princípio. Tudo que a gente faz aqui nessa igreja é na liberdade do Senhor, não é na libertinagem. Diferente. É na liberdade do Senhor. Por isso dá certo. A gente começou a fazer encontro, teve um monte de gente que falou: ah, porque encontro, tá vendo? Ah, meu Deus. Começou a fazer célula, ah, porque célula, ah, renova, ah, porque renova, ah, porque agora está todo mundo querendo aprender com a gente. Glória a Deus. Glória a Deus.
Agora, se eu simplesmente tivesse ouvido tudo isso, tivesse dito, realmente, eu acho que realmente está errado. Você tem o Espírito do Senhor. E quem tem o Espírito do Senhor, onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. É diferente quando você faz alguma coisa e tem um peso. Mas você já, pera aí. Não. Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, gente, é outra história. Eu estava meditando nessa mensagem, Deus falou algo tão forte para mim, os religiosos se prendem aos nãos, porque acham que os nãos os justificam, quando foi o sim de Jesus na cruz que nos justificou. É diferente. É diferente. Então escuta, ei. Continua sendo livre no Senhor. Não deixa ninguém colocar num caixote, numa gaiola. Não. Você quer ver outra coisa que deixa os religiosos furiosos? Poder manifesto. Como é que é, pastor? Eu não sei se vocês lembram, mas João 12, a gente falou João 11 no domingo sobre Lázaro, né? Não desista. Gente, domingo foram 114 vidas que se converteram aqui, só aqui, sem contar do YouTube. Vamos celebrar isso. Meu Deus, que coisa linda. Eu preguei em João 11 e eu estava lendo a Bíblia justamente hoje, João 12:9. João 12:9, vê o que diz, uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Presta atenção agora. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Por quê? Porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Milagres deixam os religiosos com raiva. Sabe por quê? Porque eles não acreditam. Eles dizem que milagre é coisa do passado, mas se esquecem que o nosso Deus é o Deus de ontem, de hoje e de para sempre. Ele não muda, Ele é o mesmo. Deixa eu falar uma coisa para você. Línguas, visões, profecias, revelações, tudo isso continua acontecendo. Tudo. Mas o diabo não quer que a gente seja revestido de poder. E sabe por que o diabo não quer que a gente seja revestido de poder? Primeiro, porque ele sabe que Jesus disse que a gente vai fazer obras maiores. Segundo, porque ele sabe que quando Deus nos dá do seu Espírito, Ele não nos dá por medida. Sabe o que é que Ele faz? Faz o nosso cálice transporta. Isso quer dizer que é como se fosse um tsunami. Vai alcançar a vida de alguém, vai alcançar a sua casa, vai alcançar o pessoal do seu trabalho, vai alcançar a sua vizinhança, vai alcançar a cidade, vai alcançar as nações. Se tem uma coisa que é maravilhosa, é receber poder do alto. Agora, é do diabo ou não é, gente? O povo ficar com raiva porque alguém foi curado. Tem gente que é assim. Houve um testemunho de cura numa igreja e diz assim: rapaz, eu não acredito nisso não. Isso aí deve ser arrumadinho. É arrumadinho. E gente crente. Estou falando de gente crente. Você sabe o que é blasfêmia? Blasfêmia contra o Espírito Santo. É quando você está dizendo que algo que Deus fez foi o diabo que fez. Isso é perigoso. É tudo que o diabo quer que a gente se engane de uma forma tão... que a gente olhe para algo que Deus fez. Como naquela época Jesus expulsava demônios e os religiosos diziam que é porque ele é amigo de Beelzebu, amigo do diabo, tem um pacto com o diabo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas
Judéia, Samaria, confins da terra. Gente, tem poder do alto sobre nossa vida. Não fica com medo não. Aí começou a falar em línguas. Abre a boca. Até Helena já fala. Vocês viram, né? Vocês viram, né? Com a ajudinha da avó, mas fala. Às vezes Deus vai te dar uma visão, você vai ficar com medo. Será que isso é verdade? É de verdade. Deixa eu te dizer, porque eu vou esclarecer coisas aqui para você. Talvez você tenha um dom da profecia, Deus coloca coisas no seu coração. Você olha para alguém, Deus começa a falar um bocado de coisa da vida dessa pessoa, e você está com medo, porque você está dizendo assim: meu Deus, isso não é de Deus, não. É de Deus, meu irmão. Você está num lugar cheio de poder. Você está num lugar onde a glória do Senhor se manifesta. E se manifesta, vai pegar você. Não deixa ninguém chegar junto de você. Ó, cuidado, esse negócio aí, ó. É nova era. É nova era. Não entra nessa. Você quer ver outra coisa que deixa o diabo furioso? Os religiosos. Perdão concedido. Como é que é, pastor? Porque os religiosos gostam de apontar o dedo, enquanto Jesus estende a mão. É diferente. Você já parou para pensar que os religiosos amam quando alguém cai? Pai, tu precisa saber da nova. Fulano de tal caiu. Mas eles odeiam quando Deus pega alguém no fundo do poço e faz uma obra extraordinária na vida dessa pessoa. Sabe o texto da mulher adúltera? Que estava todo mundo pronto para botar, para quebrar nela, jogar pedra. A Bíblia diz assim, João 8:1: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus, religiosos da época, trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso. Olha a motivação do coração deles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado? O povo estava carregado, viu, gente? Pode ter certeza. Seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vai, não peques mais. Caiu. Levanta. Confessa. Deixa o pecado. Você já parou para pensar que tem pessoas que não querem saber de Deus? Sabe por quê? Por causa da religiosidade de muitos. É como se fosse o seguinte, ó, esse nível que você está aí, ó, de pecado, Deus já não olha mais para você. Quando a verdade é, se tem qualquer pessoa aqui, inclusive eu, que nunca pecou, gente,
E aí? Atira a primeira pedra. Olha para essa pessoa linda que está perto de você. Aperta a mãozinha dela assim, ó. Tá vendo que se parece contigo? Assim, é humano, estou dizendo humano. Tá? Calma. Tem gente que ficou preocupado agora. Será que o pastor está tendo alguma visão? Não. Você talvez só conhece a história se for esposo ou esposa, mas se não for, você não conhece. Mas a verdade é que qualquer pessoa que está aí, ó, nasceu no pecado. Mas o melhor de tudo, sabe o que é? É que Jesus venceu na cruz do Calvário. Ei, apagou o nosso passado, escreveu e tem escrito uma nova história na nossa vida. Sabe para quê? A gente entender que todo mundo um dia foi perdoado na cruz. Existe exceção. Você quer ver outra coisa que deixa o religioso furioso, com raiva? Liberalidade espontânea. Eita. Sabe quando Maria vai ungir os pés de Jesus? Lá em João 12. Versículo 1 diz: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia, Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, eu vou dizer uma coisa: por mais que fosse discípulo de Jesus, era religioso. Alguém pode até ter um título. Pode ser pastor, pode ser o que for. Títulos não querem dizer nada. A vida sim. Aí é diferente. Aquele que estava para trair Jesus disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários? E o valor foi dado aos pobres. E ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Pensa numa coisa que deixa religioso furioso. É quando ele ouve essa palavrinha: dízimos, ofertas. Porque para o religioso é muito mais fácil dar 10% para o garçom do que para Deus. Para o religioso é muito mais fácil. Uma pessoa chegou para mim e fez assim: pastor Arthur, o senhor não sabe, eu fui numa igreja em que o pastor disse assim: pode vir para a igreja aqui ninguém dizima e oferta. Silvio Santos. Não foi Silvio Santos, tá, gente? Você está pensando que dizimar e oferta é por causa da igreja? Não, é por causa de mim, de você. É por causa de mim, de você. É um princípio que abençoa a nossa vida. Por isso que o dinheiro foi feito para andar no nosso bolso e na nossa carteira, e não no nosso coração. É diferente. Abençoa a nossa vida. Esse princípio de liberalidade só faz com que nós entendamos o que é ter um Deus que supre, quando às vezes não tem nada. Feita a viúva, feita aquela mulher que deu tudo.
Por isso que o diabo investe pesado nessa área, gente. A gente lê a história de Ananias e Safira, vê o que infelizmente aconteceu com eles. Eles estavam numa igreja maravilhosa. O problema não era a igreja, o problema não era o pastor da igreja, porque tem gente que fala, né? O pastor da igreja era Pedro. Mas Ananias e Safira, infelizmente, ouviram a voz do diabo e tentaram enganar e não conseguiram. Billy Graham certa vez disse algo que eu concordo muito. Não existe nada de errado em os homens possuírem riquezas. O errado é a riqueza possuir os homens. Não tem nada de errado. Estou aqui dizendo que esse templo aqui, gente, tem muito dinheiro. E vai ter mais. Vocês viram que a gente aumentou para eu ficar mais perto de vocês? Vai ter o carpete também. Vai ficar bonito, viu, gente? Calma aí. Domingo já está tudo prontinho. Logo, logo, a gente já está botando, você viu que a gente já começou a colocar ali alguma coisa, que eu me esqueci o nome, mas vai botar coberta ali para vocês não se molharem. Daqui a pouco. Todos os banheiros vão ser totalmente reformados. Não, e quando eu digo totalmente, você já foi no Rio Mar, no Shopping Recife, é bonito, o nosso vai ser mais ainda. Você ficar tranquilo lá, vai mudar tudo. Deixa eu falar uma coisa, não tem nada demais Deus fazer a gente prosperar. O erro é quando as riquezas nos possuem e a gente deixa de dizimar, deixa de ofertar, aí tem alguma coisa errada. Em último lugar, tem várias, mas eu só vou falar desses hoje, porque algo que deixa os religiosos furiosos: adoração extravagante. Em João 12, engraçado porque eu usei somente textos de João aqui. Eu acho que João tinha alguma coisa contra os religiosos, com certeza absoluta. João 12, versículo 12 diz assim: no dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras, saiu ao encontro dele, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo montado num filho de jumenta. Seus discípulos a princípio não compreenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que tinham feito isso com ele. A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho. Por causa disso, também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Presta atenção agora. Então os fariseus disseram entre si: vocês podem ver que não estão conseguindo nada. Eis que o mundo vai atrás dele. O religioso não gosta muito quando as pessoas se expressam de uma forma assim mais. O povo gritava, gente: Hosana! As crianças aclamavam a Jesus. Mas isso fazia com que os religiosos ficassem simplesmente irados. Você sabe por quê? Adorar é algo tão assim, sabe? Porque adoração é quando você simplesmente contempla a face de Deus e não as mãos dele. Você não contempla o que passa, você contempla o que permanece. Eu não sei você, mas eu vou confessar uma coisa: tem vezes que eu estou aqui, que eu acho que eu vou voar. Sabe, quando eu chego aqui naquele momento assim, sabe, tem vezes que eu digo assim: eu vou ficar calado para não atrapalhar nada.
Porque a unção é tão grande, a glória é tão grande, gente. Aí o religioso diz assim: é emoção, é emoção. Deixa eu te dizer uma coisa: a gente é corpo, é alma e é espírito, meu filho. Claro que tem emoção também. Se Deus é a alegria dos homens, isso é emoção, meu filho. Eu prefiro estar sorrindo na hora do louvor, eu prefiro estar chorando quebrantado, eu prefiro levantar minhas mãos, eu prefiro me prostrar diante de Deus, a simplesmente perder a glória que está passando. Você sabe por que o diabo investe pesado nessa coisinha que se chama adoração? Sabe por quê? Porque o diabo sabe que a oportunidade dele passou e ele perdeu, e agora é a nossa, e a gente não vai perder. A gente não vai perder. O diabo era responsável pela adoração, mas ele ficou cego pelos holofotes dele mesmo. Por isso que ele tenta fazer o quê? Vê, gente, o diabo tentou pegar os ritmos que Deus criou e distorcer. O diabo tentou fazer com que isso aqui um dia, se tivesse dentro da igreja, era o diabo se materializando, bateria. Estou brincando? Quem é mais velho aí, não é da minha época, né? Claro, com certeza. Mas ter uma bateria dentro da igreja, se tocasse, gente, misericórdia. Guitarra com distorção, era como se fosse o próprio diabo falando. Era ou não era? Gente, glória a Deus, porque Deus trouxe liberdade para mim e para você, para a gente adorar, para a gente. Por isso que Paulo e Silas não estavam nem aí, estavam adorando, e de repente Salmo 156 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Por isso que Apocalipse está cheio de momentos de adoração. Por isso que Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque a adoração move e toca o coração do nosso Deus. Pode celebrar isso, gente. Olha, meu Deus. Por isso que eu sou muito suspeito em falar, mas eu amo adorar. Eu amo o momento da adoração. Eu amo. Por que eu estou pregando isso hoje então, pastor? Por quê? Porque eu sei que você não é religioso, mas ao mesmo tempo pode ser atacado por setas de religiosidade. E o diabo vai tentar justamente atacar sua identidade, sua liberdade, o poder que Deus está derramando sobre você, o perdão que você recebeu, a liberalidade espontânea, a adoração. Mas entenda, em nome de Jesus, você está seguro nos braços do seu Pai. Você não está, você não faz parte de uma religião. Não. A Igreja do Amor não é uma religião. A Igreja do Amor está firmada sobre a rocha que é Jesus. E a gente não abre mão dele. A gente não abre mão da palavra. A gente não abre mão da verdade. Mas a gente não vai viver a religiosidade que a própria Bíblia mostra que havia. Sabe por quê? Porque se o nosso Deus veio libertar, é essa liberdade que a gente vai pregar, que a gente vai levar de Paulista para o mundo.
Por isso que o amor é maravilhoso, cobre multidões de pecados. O amor traz liberdade. O amor traz isso que você chegou aqui agora e está sentindo e dizendo assim: que é isso, hein, pastor? Tem nome, Jesus. Se tem alguém livre aqui, fique em pé no seu lugar. Se tem alguém que está seguro nos braços desse paizão, vai lá.